Olá, seja bem-vindo a mais um programa Novas Histórias. Eu sou o Márcio Morato e tenho a satisfação de apresentar esse programa para vocês. E o objetivo do programa Novas Histórias é falar um pouco o que Jesus Cristo faz na vida das pessoas que passam ali dentro do projeto Ceifar e têm as suas vidas transformadas através de um encontro real com Jesus Cristo. E também trazer informações importantes para evitar os riscos das drogas. Estou aqui na presença do querido Jean, que passou lá no Projeto Ceifar. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado, Márcio. Também estamos na presença do querido pastor Leandro, que serviu lá dentro do Projeto Ceifar, sendo discipulador. Seja bem-vindo, pastor Leandro. Olá, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Ok. Então, para dar início ao nosso bate-papo, nós preparamos uma matéria e queremos mostrar para vocês e também mostrar para quem está nos assistindo. Vamos ver. Da dependência emocional para a dependência de Cristo. Embora exista um lado emocional que é saudável e que precisamos ter com outras pessoas, existe o lado prejudicial. Uma pessoa que deposita as suas expectativas em outra pessoa pode se tornar emocionalmente dependente. Isto acontece quando o foco da felicidade deste indivíduo está projetado na outra pessoa, quer seja de forma parcial ou total, tanto para se sentir útil, capaz, único e até para se sentir amado. Quando isso não ocorre, pode desencadear diversos problemas. Mas o que causa a dependência emocional? Muitos são os fatores, desde uma infância com dificuldades de relacionamento com os pais ou conturbada no ambiente escolar, com excesso de bullying, desprezo dos colegas e até mesmo rejeição. Enfim, muitos são os fatores que desencadeiam a dependência emocional e que, se não houver tratamento, pode levar o indivíduo a caminhos tortuosos. Em alguns casos, o uso de drogas se torna corriqueiro e, em outros casos, ainda até mesmo o suicídio. Então, o que fazer para que essa dependência não se torne um inferno na vida da pessoa? Pensando sobre isto, o programa Novas Histórias de hoje conversa com os convidados o que pode ser feito para livrar o indivíduo da dependência emocional e evitar a dependência química e, ao mesmo tempo, ter sua vida transformada através de um real encontro com Jesus Cristo, aonde ele se torna o centro da vida da pessoa. Então, como vimos nesse vídeo, o tema do programa de hoje é da dependência emocional para a dependência de Cristo. Conta um pouquinho para nós, Jean. Por que você entende que um dos fatores que te levou à dependência química foi a dependência emocional? Bom, Márcio, os meus pais se separaram, eu era muito jovem, tinha 8 anos de idade, e eu venho de uma cultura oriental, onde, na ausência do pai, o filho mais velho é responsável. Então eu carreguei sobre mim essa responsabilidade e tive diversos distúrbios em função da escola e de relacionamentos sociais por conta desse problema dos meus pais. Porque a gente está falando a separação dos meus pais foi uma das primeiras que ocorreram logo após. Foi ali em 1987, então na escola eu sofria bullying em função de ser o único filho de pais separados. Eu estudava numa escola católica, onde eu era o único japonês. Então tudo isso acarretou em vários problemas que decorreram na minha adolescência. Mas que coisa, não? E, Leandro, quais riscos podem gerar para uma pessoa emocionalmente dependente, visto que na maioria das vezes essa dependência não é facilmente identificada? Certo, Márcio. Eu entendo que, assim como o Jean descreveu, é uma situação muito complexa, muito difícil de lidar, ainda mais para um jovem, um adolescente, um pré-adolescente, né? E cada ser humano, cada pessoa absorve, interioriza isso de uma forma, né? E consequentemente, cada um vai refletir de uma forma diferente. O Jean comentou como foi no caso dele, mas nós temos diversas histórias, conhecemos várias pessoas que passaram por situações diferentes e cada um lida com a situação de uma forma diferente. Então, o ser humano é único e as suas reações diante do que se apresenta
também são únicas, são diferentes para cada um. Jean, por que as drogas foram teu refúgio? Para se sentir aceito, no primeiro momento, mesmo você já tendo 4 filhos para criar e também receber amor. Na verdade, eu só fui experimentar drogas depois dos 22 anos de idade. E foi, no mínimo, inusitado, porque antes disso, em 2002, eu tentei o suicídio, e daí fui internado, passei pelo processo, e eles me indicaram alguns medicamentos, e daí eu fui vendo que aquilo ali não resolvia o meu problema. Aí eu substituí pela maconha. E nessa época você já tinha os 4 Já filhos. tinha os 4 filhos. E não foi o fato de você receber amor dos filhos, não foi suficiente naquele momento, por causa da questão da dependência emocional. Exatamente, não supria. E o que você se tornou diante desse momento? Né? O que te levou a ser? Qual foi a consequência? Que o fato das drogas depois, né, a dependência emocional, somada à dependência das drogas, te levou a várias situações, de repente, egoísmo, enfim. O que você diz sobre isso? Passei a ser uma pessoa extremamente egocêntrica, egoísta, sem pensar na consequência dos filhos, tanto que o fim do casamento foi em função disso também, e pensava só no hoje, só no agora. Não só por hoje, mas de uma forma errônea, equivocada. Pensava só no alívio imediato das dores que a gente sente. E é algo mentiroso, né? Enganoso, né? Com certeza. Porque a pessoa entra nas drogas achando que vai se aliviar, mas cada vez mergulha mais no fundo. E no caso, a minha droga de preferência era a maconha, e ela, a médio e longo prazo, ela causa esquizofrenia, em que foi o caso onde eu cheguei no ceifar, já ouvindo vozes, vendo coisas e tal. Que coisa. Leandro, tudo que o Jean está falando, como é que você avalia essas questões? Bem interessante, Márcio, e de fato, como o nome do programa, o Jean realmente é uma nova história. Nesse momento, quando ele chegou, quando o Jean chegou no Projeto Ceifar, eu estava lá, eu recebi, e vê-lo naquela situação em que ele se encontrava e como ele está hoje, realmente é uma transformação total de vida. E o que me deixa muito satisfeito, muito feliz, é saber que eu pude participar desse processo, eu pude ser ali uma ferramenta ou um tijolinho nessa nova reconstrução de vida. Então é um prazer fazer parte disso, e é um relacionamento que começou ali e que a gente traz até hoje, depois do Ceifar, a gente ainda caminha junto, tem esse acompanhamento. Realmente é uma história que vale a pena ser contada e que com certeza vai servir de exemplo e motivação aí para muita gente que também precisa mudar a sua dependência, né? De uma dependência emocional, de uma dependência química, para a dependência do Senhor Jesus. Interessante. Então, logo após o intervalo, vamos saber do Jean como é que ele conheceu o Projeto Ceifar. Já voltamos. Voltamos. No primeiro bloco, vimos como que o Jean parou nas drogas devido à dependência emocional. Só que depois você conheceu o Projeto Ceifar. Conta para nós como que foi conhecer o Projeto Ceifar, como é que você acabou indo para se internar lá e fazer o tratamento. Eu tive familiares que foram internados lá anteriormente, então eu conheci através de visitas. E daí no dia que eu tive o surto, o primeiro lugar que eu fui procurar foi lá. Já havia alguma familiaridade já. E quais pontos lá dentro do Ceifar você destaca que foram essenciais para a tua recuperação? O cristocentrismo. Graças a Deus. Esse foi o principal ponto. E a seriedade da equipe técnica. Acho que especialmente o Leandro, que fez os 2 últimos módulos comigo no discipulado, mostrou bastante seriedade e o trato com
bastante respeito. Eu acho que isso ajuda bastante porque a gente é muito machucado da rua, né? Então, ter esse respeito ajuda muito na recuperação. Então, Leandro, como até o Jean colocou, o projeto Ceifar trabalha na questão de ser Cristo centro. E como que na tua época, que você serviu lá dentro do projeto, o Ceifar trabalhava as questões emocionais, focando Jesus no centro da vida da pessoa? Márcio, eu trabalhei no projeto Ceifar de 2014 a 2019. E algo que me chamou muito a atenção e até mesmo me capturou lá dentro foi a maneira com que isso é lidado. Então, ao mesmo tempo que existe uma equipe técnica, com uma psicóloga especialista na área, com um médico, psiquiatra também especialista em dependência química, existe uma equipe pastoral. Então, nós temos ali o tratamento do ser humano de forma integral, biopsicossocial e emocional. Então, isso é abordado em momentos separados. Então, todos os internos do projeto, eles participam das atividades, né? Ninguém é forçado a aceitar Jesus, mas é apresentado essa opção de caminho. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Isso é apresentado a cada um deles. No caso do Jean, ele teve 2 internamentos no projeto Ceifar. Eu estive lá, participei dos 2. O sucesso do segundo internamento do Jean, que reflete até hoje, é justamente esse o ponto. Na primeira vez ele não estava aberto a receber o tratamento completo, a participar, e ele não se abriu para o que Cristo tinha para a vida dele. Ele ficou em pé um tempo, mas não foi suficiente. Ele precisou voltar, de fato, como nós dizemos, chegar ao fundo do poço, para daí, quando não, no ponto de vista dele, na ótica dele, não ter mais nada a perder, aí ele pedir socorro, e aí de fato ele se abrir. E nesse segundo tratamento foi um sucesso, como a gente pode ver. Graças a Deus, aleluia. Porque ele se abriu para o que Deus tinha para a vida dele, mas ele também se abriu para o tratamento de forma da ciência, o que a psicologia tinha para tratar nas questões emocionais, mexer em algumas feridas que são necessárias para serem curadas, e também a questão médica, os conselhos, os medicamentos que fazem parte também do tratamento. Então, esse é o diferencial, esse foi o diferencial no tratamento do Jean. Ele se abriu para o que nós tínhamos como proposta terapêutica para a vida dele. Graças a Deus. Aleluia pela tua vida. Glória a Deus, viu? Como foi para você conseguir vencer as 2 dependências, a emocional e a química? Foi adesão no primeiro dia. Logo que eu cheguei lá, eu percebi, como tinha tido a experiência anterior, percebi que o errado não era o sistema que estava sendo aplicado, sim a forma como eu estava aceitando. Então, no primeiro dia já eu aceitei e participei de forma ativa em todas as atividades que foram colocadas. E eu acho que o diferencial foi que no primeiro tratamento eu não fui até o final. Fiquei 5 meses lá. E nesse eu fui. E o 6º e o 7º mês foi o Leandro que me discipulou. E daí eu percebi uma diferença no discipulado, nesse acolhimento, e que me deu subsídios para continuar para além do Ceifar. Então, porque eu não via, como a maioria lá, eu fiquei desempregado, eu perdi a casa, perdi a tutela das crianças, sem nada. Mas, em contrapartida, eu sei com Cristo. Então, esse foi o diferencial, assim, que me fez ficar de pé até nesse momento. Maravilha. Glória a Deus por isso. Querido, vamos mostrar um vídeo para você agora dos depoimentos dos teus familiares. Vamos ver. O ver meu filho, na realidade, eu estava meio distante dele. Então, eu só tomei conhecimento que ele estava usando drogas quando ele me procurou para que eu internasse ele. Então, foi nesse dia que meu mundo caiu. Porque, anteriormente a isso, quando eu ia visitar meus netos, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque ele se trancava no quarto e não me recebia, só os netos me recebiam. Mas eu nunca me imaginei que fosse chegar nesse nível. Foi, assim, um choque tremendo.
Pra mim, presenciar meu pai no mundo das drogas foi horrível, porque a saúde dele, tanto física quanto mental, ia se deteriorando e era horrível. Ele também acordava no meio da noite sem conseguir respirar, porque o pulmão dele já estava todo danificado por causa do uso das drogas, então eu não conseguia ajudar ele, né? Porque o que eu ia fazer? E eu só tinha que esperar o fôlego voltar, se ia voltar. No momento que foi decidido levar ele para o Ceifar, e eu conhecia a instituição, na verdade eu fiquei sabendo que ele era adicto por ocasião do primeiro internamento, mas ele não cumpriu todo o plano de tratamento. Ele abandonou o tratamento e dessa vez foi iniciativa do próprio Jean que se internasse lá. Ele pediu para que isso acontecesse, por isso que eu levei ele lá. Ver ele aceitando o tratamento do projeto Ceifar foi muito bom, porque ele se tornou uma outra pessoa e agora é uma pessoa bem melhor. O que mais tocou é que ele se tornou uma pessoa muito mais responsável agora. Ver ele com a vida restaurada agora, pra mim isso é muito gratificante. Eu já vi ele nas piores fases dele e eu não desejo isso pra ele nunca mais. Jesus na vida dele mudou a vida dele completamente, agora ele é uma pessoa bem melhor. Pra mim é gratificante ele ter esse encontro com Jesus. Eu sinto que as minhas orações foram respondidas. Enquanto ele estava se drogando, eu sempre orava pra ele, para que Deus salvasse a vida dele. E eu sinto que Deus me ouviu. E agora eu fico muito feliz vendo tudo que Deus está fazendo na vida dele, todos os projetos que ele está realizando. Olha, ver ele transformado e fazendo teologia realmente é uma bênção assim que eu não paro de agradecer a Deus, né? Justamente porque para um pai ou para uma mãe não tem satisfação melhor ou maior do que ver os filhos encaminhados. Então isso é uma transformação assim absoluta na vida dos meus filhos. Quer falar algo sobre esse vídeo? Sobre esses depoimentos? Emocionante. Deus abençoe a tua vida. Você quer acrescentar algo, Leandro? É maravilhoso a gente ouvir, né, a história de uma família sendo reconstruída, sendo refeita, relacionamento pais e filhos. Isso faz com que esse ciclo não se perpetue, não se repita, né? Então, de fato, como o Jean falou, é emocionante ouvir o testemunho dos filhos, do seu pai. Maravilhoso. Então, para você, fica aí o desafio de ter um encontro com Jesus, porque Jesus é maravilhoso. E para você que de repente está passando uma situação de vida, aonde está na dependência química, de repente até na dependência emocional, queremos convidá-lo para conhecer o projeto Ceifar. Aí na tua tela tem o endereço do site do projeto Ceifar, onde você pode obter maiores informações. Já voltamos após o intervalo comercial. Voltamos, vimos no primeiro bloco que levou o Jean para a dependência química, ocasionada pela dependência emocional. E também vimos no segundo bloco como é que ele veio conhecer o projeto Ceifar e fazer o tratamento. Conta um pouco para nós, Jean, como conseguiu substituir a dependência emocional e colocar Jesus no centro da tua vida. Bom, eu fui de coração aberto, né? Eu acho que a primeira coisa é você aceitar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e focar em Cristo, porque dentro de uma comunidade terapêutica você se relaciona com pessoas das mais diversas áreas e com diferentes profissões, diferentes educações, e eu acho que Cristo fez com que eu olhasse para Ele e que o tratamento, como é falado lá, o tratamento é individual, e o meu tratamento lá foi a relação minha com Deus, a busca de intimidade com Deus e a verdade, porque é a primeira coisa que se perde na drogadição é a verdade. E o que você adquire é a manipulação.
Lá estão os melhores manipuladores que existem. E eu acho que para você ter um tratamento eficaz, você tem que aceitar que você é mentiroso e manipulador. Porque Deus sabe disso. Deus sabe que somos pecadores e que se por nós mesmos não temos a capacidade de sermos salvos, e sim pela graça e misericórdia de Deus. No bloco anterior, você citou que quando você entrou na primeira vez no Ceifar, você foi com a intenção de receber. Como é que foi aquilo? Só que na segunda vez, você colocou Jesus de fato no centro. Aqui na primeira vez, eu fui com os olhos voltados para a ciência. Tinha acabado de passar na Universidade Federal do Paraná em terapia ocupacional, então eu me colocava como se fosse parte da equipe e questionava muito os procedimentos. Às vezes eu tinha razão, muitas vezes não, mas eu acho que corrigindo, né? A partir do momento que você está internado, você não tem tanta razão assim de nada. E essa foi a grande diferença para o segundo tratamento. O segundo tratamento eu já não estava mais estudando, já estava no fundo do poço mesmo, já tinha perdido todo o contato com a realidade e a fantasia já estavam tudo misturado. Então, percebi que o único caminho era realmente Cristo. E aí você teve esse encontro com Jesus. Na primeira noite. Já. Glória a Deus. Agora, como é que está a tua vida hoje, pós-tratamento? Bom, já fazem 2 anos que eu estou limpo. Logo que eu saí do Ceifar, eu fui morar com meu pai, lá no Bacaxiri, e continuei caminhando com o pastor Leandro. O pastor Leandro, dentro da ABC, me deu algumas oportunidades de fazer trabalho voluntário lá, faço isso até hoje. Através dele conheci a assistente social Jaqueline, que me deu muitas oportunidades de conhecer outras comunidades terapêuticas, e tivemos oportunidades de visitar, de dar o testemunho. Isso foi muito legal, assim, toda a equipe da ABC, especialmente porque eles lidam com adolescentes, assim... Nos riscos das drogas. Aí eu acho que isso pegou meu coração, assim, porque se tem uma oportunidade de você se livrar das drogas na adolescência, né? Porque depois fica muito mais difícil. O trabalho que a ABC desenvolve, e assim, hoje o pastor Leandro, uma das coisas que o Ceifar falava lá, que a doutora Raquel falava, era sobre você ter um mentor. E o pastor Leandro me acompanhou desde lá e continua me acompanhando até hoje. A gente se conversa, a gente participa do mesmo ambiente, então Sim. Continuamos juntos e rumo a Cristo. Como é que é hoje, pastor Leandro, acompanhar o pós-tratamento do Jean, que você pode falar? É um privilégio, Márcio. É um privilégio porque é participar de um milagre, é ver quão grande e quão poderoso Deus é. O Jean falou algo interessante, que é o permitir que Cristo entre, que foi o que ele fez no segundo tratamento. E nós sabemos que quando alguém se abre e se permite conhecer a Jesus e experimentar um relacionamento com Ele, isso não tem volta, né? Você é capturado de uma forma que não tem como você não ter sua vida transformada. E foi isso que aconteceu com o Jean. O Jean falou desse trabalho com os jovens. Lá na ABC Vida nós temos um trabalho com um programa de aprendizagem. Então nós trabalhamos com muitos jovens de 14 a 24 anos. E algo que eu acho incrível é a capacidade que Deus tem de transformar o caos em algo maravilhoso. Inclusive isso foi tema de um dos nossos estudos juntos, né? Então Deus tem essa capacidade, pegou essa história do Jean, triste, de dor, de sofrimento, pegou essa experiência e tem usado o Jean como um testemunho para contar para esses jovens que eles podem evitar tudo isso. Então, dessa tristeza, desse caos que o Jean viveu, Deus tem usado para abençoar vidas, abençoar jovens e evitar que alguns jovens andem pelo mesmo caminho que ele andou. Então, eu sou um privilégio, como eu falei, eu fui apenas uma ferramenta, um instrumento.
nessa obra maravilhosa, mas eu tenho que confessar também que eu sou muito abençoado no sentido de aprender com o Jean, né? O projeto Ceifar, esse trabalho que a gente faz com jovens, com adolescentes, caminhar com o Jean nos ensina muitas coisas. Ter um olhar sempre mais humano, sempre mais focado em pessoas, que foi por quem Cristo morreu. Pessoas, seres humanos, é isso que faz a vida valer a pena, é isso que faz tudo valer a pena. E aí é uma metanoia, por isso que você cita Romanos 12:2. O que você pode falar a respeito desse texto especificamente? É a palavra que a gente ouve durante todo o tempo lá no Ceifar, e eu acredito que em outras comunidades terapêuticas, porque se você de fato não mudar a tua forma de pensar, você não mudar o teu caráter, você vai ficar o tempo limpo e vai voltar para o ciclo, aquele ciclo vicioso e doloroso que nós conhecemos muito bem. E é interessante você falar sobre essa palavra, porque eu tive o privilégio de, na minha formatura, trazer a mensagem que foi justamente Romanos 12:2, sobre a mudança de pensamento. Muito bem. Glória a Deus pela tua vida, pela transformação de vida, pela metanoia que o Senhor fez na tua vida e você deu a liberdade para Ele fazer. Vamos ver agora um outro vídeo, as homenagens para você e dos teus familiares. Jean, olha, essa volta por cima que você deu em relação à sua dependência química, eu estou muito feliz e creio que Deus te abençoe muito, e aproveite essa oportunidade para que você possa construir assim um futuro brilhante na tua vida. Nós estamos felizes porque nós sabemos que você já saiu dessa situação que você teve e que teve muitas dificuldades, que eu tenho certeza que você vai só ter sucesso nesse teu esforço, nessa vontade que você está tendo de fazer tudo diante da Igreja Batista, que tem te apoiado muito e também mostrando que você é vencedor. Pai, eu amo você, você é muito especial para mim e que você continue sempre melhorando. Pai, eu te amo e estou muito feliz pela sua nova pessoa. Pai, eu amo você e espero que você continue bem. Pai, você tem dado muito orgulho pra gente. Continue assim. Amamos você. Coisa linda, viu? Parabéns pela família, pelas homenagens. Quer acrescentar algo? Obrigado. Leandro, pensando nas suas considerações finais, se você puder falar para o nosso telespectador a respeito da dependência emocional para a dependência de Cristo. Certo. Márcio, algo que é extremamente importante quando a gente fala nesse contexto da dependência química não é só o tratamento em si, mas o pós-tratamento. Sim. Então é extremamente importante você criar uma rede de relacionamento, uma rede de proteção. Então pessoas que se importem verdadeiramente com você, que te puxem para manter uma vida saudável, um envolvimento com o trabalho voluntário, que é o que o Jean faz na ABC Vida. Então nós acompanhamos o Jean, os filhos do Jean já estão se envolvendo nos nossos projetos sociais também, estão fazendo parte. Então tudo isso é muito importante, porque nós temos essa tendência de, no momento de frustração, que é comum a todos, recorrermos aos velhos hábitos. Então é importante uma vida nova, realmente a escrever uma nova história, com novas atividades, com novos amigos, com os novos relacionamentos, e a igreja tem um papel fundamental nessa área, em conhecer outras pessoas com dificuldades diferentes, mas sempre com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Então, para quem está nos vendo e quem tem passado por dificuldades semelhantes a que o Jean passou, não desista, procure uma rede de apoio, procure pessoas que se importem verdadeiramente e que queiram o seu bem. E nós estamos sempre à disposição para poder ajudar quem precisa e quem tem essa disposição, porque nós queremos ver outras novas histórias sendo escritas. Jean, falando das tuas considerações finais, falando para o nosso telespectador a respeito do teu encontro com Jesus, como transformou a tua vida, essa metanoia. Eu acho que a mensagem que eu tenho para o telespectador é: enquanto houver vida, há esperança. Que você não pode desistir. Muitas vezes os seus familiares podem cansar, seus amigos podem cansar, mas Jesus nunca vai desistir de você. Então, enquanto houver vida, há esperança. Glória a Deus. E você é a prova disso.
houve transformação. E para você, nosso querido telespectador, quero te fazer 2 perguntas. Em quem você tem colocado as tuas expectativas? O que a tua alma tem ansiado? Eu quero deixar algumas passagens bíblicas para você. Começando por Romanos 12:2, que vai dizer: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ainda, os seguintes textos bíblicos que está lá em Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Salmo 37:5 vai nos dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E certamente o Jean entregou o seu caminho ao Senhor, confiou nele e ele, o Senhor, o tem ajudado. Provérbios 3:5-6 nos diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E Salmo 139, versículos 23 e 24, nos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É por isso que a nossa dependência deve ser total e restrita em Jesus Cristo. Somente em Cristo Jesus. E hoje ficamos por aqui, porque colher novas histórias de vida é o nosso propósito. Deus abençoe a tua vida. Obrigado, Jean. Obrigado, Leandro, pela participação de vocês no programa Novas Histórias de hoje. Deus abençoe a vida de vocês. É isso.